Aleluias. Livro de Colossenses, capítulo de número 1 e versículo de número 13. E a Bíblia aqui, só antes de eu fazer a leitura, comentar alguma coisa, a Bíblia aqui, ela mostra, como eu dizia há pouco, a respeito da divindade de Jesus, né? Nós não podemos olhar para Jesus simplesmente como aquele homem muito bom, que andou na terra fazendo milagres, trazendo ensinamentos assim tão bonitos, né? É uma figura assim histórica, né? E aí ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, e Jesus é aquele cara legal que abençoa a gente. E boa parte dos cristãos vê Jesus assim, verdade não é? Né? Tem mais ou menos essa visão de quem é Jesus, mas não entende a grandeza de Cristo. Se a gente olhar para a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento aponta para ele, Jesus virá. Todo o Novo Testamento é falando a respeito, Jesus já veio, e as implicações que isso então trazem para aqueles que o recebem como Salvador da sua vida. Amém. E nós precisamos entender então a grandeza de Jesus, e é só quando nós entendemos isso que ele vai poder ocupar nas nossas vidas o lugar de excelência, como a gente vai tratar hoje, o lugar de primazia. Bom, sem me alongar demais, vamos lá para o texto, Colossenses 1,13, a Bíblia diz assim, ó, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, falando ainda de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes de qualquer coisa ser criado, quem foi criado foi Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a Bíblia vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por meio dele e que todas as coisas foram criadas para ele. Então Jesus não é só aquele, sabe, aquele camarada gente boa, legal, que andou pela terra fazendo bem, claro, aquele também é Jesus. Mas Jesus, ele já existia muito antes de ter nascido através do ventre de Maria. Jesus continua existindo, né, vai continuar existindo por toda a eternidade, e a morte lá dele na cruz, né, não conseguiu anular quem ele é, pelo contrário, foi justamente por causa da morte dele na cruz que ele foi elevado e Deus o deu um nome acima de todo nome. Amém. Jesus, então, meu irmão, é isso que eu quero que você entenda, a gente não pode olhar para Jesus só no aspecto humano, no tempo que ele esteve nessa terra. Todas as coisas, a Bíblia diz, foram criadas nele, por meio dele, e foram criadas para ele. Aí a Bíblia continua dizendo, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo que nós conhecemos só pode ser mantido de pé por causa de Jesus, porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Mas não só quando aquilo foi criado, aquilo subsiste por ele. Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, que é Cristo que faz com que todas as coisas subsistam. 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o dono, ele é a cabeça, né, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para quê? O que diz aí?
Vamos todo mundo junto ler essa frase? Para ter a primazia em todas as coisas. Vamos de novo? Para ter a primazia em todas as coisas. Amém. Então Jesus morreu lá na cruz do Calvário por nós, e ele foi o primogênito dos mortos, aquele que abriu o caminho para a salvação. Porque a Bíblia vai dizer, ele fez isso para que ele tenha primazia sobre todas as coisas. Primazia não é uma palavra assim muito do nosso cotidiano, né? De tal forma que eu fui ver no dicionário o que quer dizer, né? Eu gostaria que você, se tiver como anotar, até anotar, se não, procurasse memorizar, né? Primazia quer dizer prioridade ou superioridade. É aquele que está em primeiro lugar, que ocupa o lugar mais importante. Amém? E a Bíblia vai dizer que Jesus tem a primazia no quê? Em todas as coisas. Em absolutamente tudo, ele é aquele que precisa ter o lugar de prioridades, de superioridade. Ele é aquele que precisa ocupar o primeiro lugar. O lugar mais importante precisa ser dele, porque tudo foi criado nele, por meio dele, e foi criado para ele. Sem ele, nada subsiste. Aí a Bíblia vai dizer, 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Então nós vamos entender que Jesus é esse que precisa ocupar o primeiro lugar em todas as coisas, como a Bíblia vai dizer. E aí, diante disso, eu e você precisamos parar e nos questionar: Jesus ter ocupado a prioridade na minha vida? Jesus ter ocupado um lugar de superioridade acima das demais coisas? Jesus é aquele que ocupa o primeiro lugar? Jesus é aquele que ocupa o cargo mais importante? Se a gente pegar lá a nossa tabela de valores, não sei se você entende o que eu quero dizer com isso, mas a nossa tabela de valores ou a nossa tabela de prioridades, o que tem sido prioridade na nossa vida? E aí, boa parte dos cristãos, se forem bem sinceros, vão ter que chegar à conclusão que Jesus não ocupa a primazia nas suas vidas. Amém? Que Jesus não ocupa o primeiro lugar. Talvez o primeiro está lá o trabalho, talvez o primeiro está lá a família, talvez o primeiro está lá para alguns até o ministério, que às vezes vem antes até de Jesus, né? E tantas outras coisas que a pessoa às vezes vai colocando. Como diz aquela canção antiga, né? Se ele não for o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Toda vez que eu vou falar disso, eu lembro da canção, né? Arautos do Rei. Alguém conhece Arautos do Rei? É só crente raiz, pessoal, que conhece Arautos do Rei, né? Mas eles têm uma canção que fala isso, escutava quando eu era criança: se ele não for o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. E essa é a grande verdade. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele vai dizer: amar a Deus acima de todas as coisas. Não é isso? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós, nós precisamos amar a Ele. Esse é o primeiro dos mandamentos. É colocar o Senhor no lugar que Ele então precisa ocupar. Esses dias atrás, eu falava sobre isso num dos devocionais lá do Palavra de Sabedoria, e um irmão me mandou uma mensagem, com uma dúvida legítima, sabe? Com uma dificuldade assim legítima. E ele dizia assim: pastor, eu estava aqui ouvindo devocional e o senhor falando que a gente precisa amar Jesus
mais do que qualquer outra coisa. O Senhor até dizia, mais do que a nossa própria família. Pastor, eu tenho uma dificuldade com isso. Porque eu amo tanto, pastor, a minha família, mas eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto os meus filhos. Pastor, que eu tenho dificuldade com isso. De conseguir imaginar que alguma coisa ou alguém, ou ainda eu tenho dificuldade para conseguir amar Jesus mais do que eu amo a minha família. E de alguma forma eu me identifiquei com o questionamento dele, porque se a gente for um pouquinho sincero, às vezes a gente tem essa mesma dificuldade. Sim ou não? Porque, afinal de contas, a nossa família, vou usar o exemplo do que ele falou, da nossa família, ela está ali, você pode abraçar, você pode beijar, né? Está perto, você pode demonstrar o seu amor, o seu carinho pela sua família, e Jesus não é alguém que a gente possa, ou no mínimo fisicamente, abraçá-lo, vê-lo, né? Por mais que a gente possa senti-lo, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? E eu dizia, irmão, olha, em primeiro lugar nós precisamos alinhar nossa vida com a palavra de Deus. Acima de qualquer sentimento, acima de qualquer outra coisa, a gente precisa alinhar nossa vida com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, aí eu citei para ele esse texto que eu gostaria de ver com vocês agora, Mateus capítulo 10, versículo 37. Que diz assim a Bíblia: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, o que, gente? Não é digno de mim. Diante desse texto, eu acredito que a canção que eu citei há pouco é verdade, né? Se ele não for o primeiro, ele vai ser o segundo, ele vai ser o terceiro. Não, ele já não vai ser mais nada. Jesus está dizendo aqui, se você não me amar mais do que seu pai e sua mãe, você não vai ser um discípulo primeira classe, mas você vai ser assim um segunda classe, é isso? Não, ele diz, você sequer é digno de mim, você não me merece, não é isso? Não ser digno de mim, não é isso? Você não me merece, olha que coisa séria. Aí ele vai dizer, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, o quê? Não é digno de mim. E aí Jesus mexe num ponto complicado, né? No amor, assim, maior que a gente tem pelos nossos pais e pelos nossos filhos. Sim ou não? Olha que coisa séria. Mas Jesus vai dizer que o amor que nós precisamos ter por ele precisa ser acima de tudo isso. Acima do amor que sentimos pelo pai, que sentimos pela mãe, do amor que sentimos pelos nossos filhos, precisamos amar ele mais. Por quê? Porque essa é a posição dele. A Bíblia diz, ele ocupa a primazia sobre todas as coisas. Amém, igreja? E eu falava, voltando à história lá do irmão, eu citei esse versículo para ele, e eu dizia para ele o seguinte, eu falei, irmão, o que você precisa entender é o seguinte, é que o reflexo, né, sabe esse amor que você sente pela tua família, que você citou há pouco, isso aí é simplesmente um reflexo do amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, você não amaria a sua família dessa maneira. Amém. Aí vamos lembrar o que a Bíblia diz. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Amém. Então, a razão da nossa família existir é por ele. A razão de nós amarmos a nossa família é porque primeiramente amamos a ele. E se nós não colocarmos, sabe, a nossa ordem de prioridade no seu devido lugar, as coisas começam a bagunçar na nossa vida. Amém. E aí Jesus vai dizer mais, versículo 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aí ele vai dizer uma outra coisa, eu vou parafrasear o que Jesus está dizendo, aquele que ama a si mesmo, aquele que ama a sua própria vida, mais do que ama a mim, também não é digno de mim. Quando ele fala sobre alguém tomar a sua cruz, para os ouvintes da sua época, que estavam debaixo da opressão do Império Romano, eles entendiam bem o que era aquilo. Pois quando alguém ia ser executado, era costume deles fazer com que aquele que seria executado andasse pela cidade carregando a sua cruz.
era uma declaração pública: eu estou morto, a minha vida acabou. Então, Jesus muitas vezes vai falar sobre isso, sobre carregar a sua cruz. É justamente no sentido de não amar a sua vida, que é no sentido de dizer, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Tanto é que no versículo seguinte ele vai dizer: quem acha a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Amém. Então nós não podemos amar a nós mesmos, nós não podemos amar a nossa própria família, nós não podemos amar nada mais do que nós amamos o Senhor. Ele precisa ocupar esse lugar na nossa vida. Agora, muitas vezes não é isso que acontece. Porque dentro de cada um de nós, existe ali um sentimento plantado pelo maligno, e isso eu digo que existe em cada um de nós por causa da natureza caída do ser humano, que sempre tenta ocupar o lugar de Deus. Olha só, qual foi o problema de Lúcifer? Não reconhecer a primazia de Jesus. Não é isso? Querer ocupar o lugar dele, querer tirar ele da sua posição e Lúcifer assumir a posição dele. E deu no que deu. E é justamente por isso que o diabo ele tenta nos derrubar, justamente com aquilo que derrubou ele, com esse orgulho, com essa vaidade, com essa altivez de nós queremos assumir a primazia das coisas e às vezes a primazia até mesmo da nossa própria vida. A Bíblia fala aqui de um personagem bíblico muito interessante, né? A terceira epístola de João, capítulo 1. Vamos para lá, por favor. Lá no finalzinho da Bíblia. Se você vir de trás para frente, Apocalipse, Judas, terceira de João. Essa epístola aqui, ela é bastante interessante. Porque ela foge um pouco assim das epístolas que a gente está acostumado a ver. Porque essa epístola, primeiro que ela é tão curtinha, né? Ela não tem nem capítulo, ela só tem versículos. Aí na maioria das Bíblias tem aí umzinho, mas na verdade não tem capítulo, é só versículos, né? E são 15 versículos. Eu até brincava com o pessoal da manhã aqui, que se você nunca leu um livro da Bíblia, tá aí, né? 15 versículos, gente. 5, 7 minutinhos de leitura você consegue. Amém? Para no mínimo você dizer assim, né? Já li um livro da Bíblia. Nem que seja a terceira de João, mas, né? Pelo menos isso. E eu peço que você faça isso em casa. Tá? Que você, ao chegar em casa durante a semana, pega lá a sua Bíblia, leia essa epístola. Como eu disse, ela é um tanto interessante porque ela, assim, não aborda nenhum assunto doutrinário muito profundo, né? Ela até mesmo não aborda problemas da igreja, como outras epístolas abordam certos problemas que surgiram na igreja e que a epístola vem ali para colocar a casa em ordem, para consertar. Na verdade, essa epístola bem pequenininha, ela fala de 3 personagens. Ela fala do Gaio, ela fala do Diótrefes e ela fala de Demétrio. Quando a Bíblia fala de Gaio, fala muito bem de Gaio. Depois você vai ler, você não vai ler em casa? Vai, né? Então, daí você vai ver certinho lá. Fala muito bem do Gaio. E fala dos 3 num contexto de fazer a obra de Deus. Os 3 faziam a obra de Deus. E vai falar, como eu disse, muito bem do Gaio, e vai falar também bem, dizendo que ele dava um bom testemunho do Demétrio. Mas o Diótrefes, aí o negócio complica um pouquinho. E aí trata desse assunto da seguinte maneira. Vamos lá ver, terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: escrevi algumas palavras para quem? A igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia,
entre eles não nos dá acolhida. Meu irmão, nós vamos entender que em cada um de nós, quando a Bíblia denuncia aqui o Diótrefes, ela denuncia também eu e você. Que cada um de nós tem um pouquinho de Diótrefes dentro de nós. Ou como alguns carinhosamente chamam, idiótrefes. Não sei por não sei por que chamam assim, né? Mas todos nós temos um pouquinho disso assim de eu quero exercer a primazia. Você já viu como a gente sempre se julga melhor que os outros? Ou é só o pastor que é meio carnalzão assim? Você também é assim? Meu irmão, o ser humano tem a tendência de sempre se julgar melhor do que os outros. Sabe, agora eu vou pisar no calo. Sabe quando você se vê torcendo para algo dar errado? Só para você dizer assim, quê? Eu avisei, viu? Não me ouve, quebrou a cara. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está torcendo para algo dar errado na família, para algo dar errado na casa, para algo dar errado na igreja. Sabe, a pessoa torce, tomara que dê errado, porque eu falei que não era para fazer assim, ninguém me ouviu, ninguém me escutou, tomara que quebre a cara, só para eu dizer assim, se tivesse me ouvido. Alguém já se viu assim? Né? Vamos lá, não é um Diótrefes dentro de nós? Aquele que gosta de exercer a primazia. Agora vamos lá, o que a gente falou até agora é que essa posição é de quem? É de Jesus. É a posição que Deus colocou Jesus. É a posição de excelência de Jesus. Mas o Diótrefes ia lá e ele queria usurpar a posição de Jesus. Ele queria tirar. E aí no texto que a gente leu de Colossenses, fala que ele tem a primazia sobre todas as coisas, mas cita em especial a igreja. E diz que ele é o cabeça da igreja. E diz que ele é que tem a primazia da igreja. Que quem manda na igreja é ele. Mas nessa igreja aqui, o Diótrefes estava tirando Jesus da sua posição, dizendo, não. Aqui sou eu. Isso já vai ficar mais claro na sequência aqui, como nós já vamos ver. E nós precisamos tomar um cuidado, meu irmão, com isso. Porque isso aqui é aquilo que Satanás, ou melhor, Lúcifer experimentou, que veio a se tornar Satanás. Ele sabe como isso derruba pessoas. E por isso que ele faz tanta força para plantar isso no coração de pessoas. Não, quem tem que aparecer sou eu, quem tem que brilhar sou eu, quem tem que ter razão sou eu, quem tem que aparecer sou eu. E isso está tão ligado à natureza humana, que você vê isso muito claramente nas crianças. De vez em quando aparece na nossa casa, aparece na minha, com certeza aparece na sua também, um tal de visita. Já ouviu falar? Não aparece de vez em quando lá? Não é uma tal da visita. E aí você já viu como quando chega a tal da visita em casa, as crianças se transformam? Você já assistiu aquele filme Gremlins? Esse é antigo também, né? Me entreguei um pouquinho aqui, mas lembra do Gremlins? Aquele bichinho bonitinho, fofinho e tal, mas quando jogava, transformava num monstro. E os nossos filhos, bom, vou falar lá de casa, aí você vê se na tua é parecido ou não. Aí tá tudo em paz, tranquilo, né? Claro, na medida do possível, mas educadinho e tal, e não sei o que, daqui a pouco chega a tal da visita. Você já viu que os bichinhos se transformam? Sim ou não? E engraçado, quanto menorzinha é a criança, isso é ainda mais evidente, né? Mas por que a criança faz aquilo? Para aparecer, para chamar atenção. Aí, durante a semana, eu até brincava, né? Eu falava isso, e aí de vez em quando os filhos vão ouvir dos pais assim,
depois a gente conversa. Deixa a visita embora que a gente se entende. Mas é assim ou não é? Perceba, meu irmão, que aquilo está de alguma forma ligado à natureza humana. Não, tem que aparecer, eu tenho que aparecer, eu tenho que aparecer. E dentro de nós também existe, né, esse Diótrefes que quer ocupar e que nós precisamos colocá-lo no seu devido lugar, dizer, opa, calma lá, amigão. Dentro de nós, você está entendendo? E dizer, calma lá, quem manda na bagaça aqui é Jesus. Amém? É Ele que tem a primazia, é Ele que é o cabeça. Mas, às vezes a gente olha e diz assim, ah, pastor, mas só porque ele não recebia as cartas de João? Mas vamos lá, pare e pense comigo. João disse, escrevi algumas palavras à igreja. Mas o Diótrefes não recebe, não repassa aquilo à igreja, né? Ah, pastor, mas era só uma carta. Pois é, mas olha aqui para mim. Todo o Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, apesar que os evangelhos, de uma certa forma, também foram escritos nesse formato, mas com exceção dos evangelhos aqui, ó, todo o resto, o que que é? Cartas, epístolas. O que que é uma epístola? É uma carta. Amém? Com exceção dos evangelhos, todo o Antigo Testamento eram cartas. Cartas dirigidas a quem? A grande maioria delas, à igreja. Amém? A igreja. Algumas eram cartas pessoais, mas a grande maioria eram cartas dirigidas à igreja. O que João está fazendo? Escrevendo uma carta dirigida à igreja. Você consegue, não sei se você vai entender o que eu estou falando, mas, na verdade, o que Diótrefes está rejeitando é a própria palavra de Deus. Porque boa parte dessas cartas entraram no cânon e vieram se tornar a palavra de Deus. Amém? Olha que coisa séria. E ele simplesmente não recebia. E mais, olha só, aí diz assim, ó, e por quê, né? Eu quero que você guarde essa frase, que gosta de exercer a primazia entre eles. É disso que nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente age assim, a gente está querendo roubar o lugar de Jesus, seja na igreja, seja nas nossas próprias vidas. Continuando. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Vou jogar na cara dele, o que ele não anda fazendo. Proferindo contra nós palavras caluniosas. E aí, para justificar o que ele estava fazendo, e não somente isso, mas com o intuito de denegrir a imagem dos outros, para quê? Para que as pessoas que ouvissem diziam, é verdade, ninguém presta, né? O único que presta é o Diótrefes. Você está entendendo? Então ele começava a caluniar os outros. E aqui, olha como João ele fala, né? Proferindo contra nós palavras caluniosas. Eu não sei se aqui ele está se referindo a ele e aos demais apóstolos, se bem que João foi um dos últimos apóstolos a permanecer, antes de morrer, né? Foi um dos últimos apóstolos o que morreu por último. Pronto. Ou se ele está se referindo a ele e aquilo que é chamado como os pais da igreja, os primeiros líderes ali da igreja dos primeiros séculos. Mas de qualquer forma, você perceba que o caso não era só contra o João. Você já imaginou que o cara não queria receber as cartas de João? Sabe quem era João? João era aquele que andava com Jesus. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Sabe como João era conhecido? O discípulo amado. Sabe quem João era? João fazia parte da panelinha de Jesus. Porque Jesus tinha uma panelinha, sabia disso? Porque tinha os 12, além dos 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João.
Ele vai subir ao monte para se transfigurar. Ele diz, vocês fiquem aqui, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Não é isso? Meu irmão, ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele põe todo mundo para fora, inclusive o Jairo. Põe os discípulos para fora e diz, Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo. Vamos lá ressuscitar. Amém? Então perceba que João fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Amém? Olha que coisa séria isso aqui. E o cara diz assim, não. João não tem nada para ensinar para a minha igreja. Opa, mas não é mais a igreja de Cristo? E aí, como eu falava há pouco, ele começa a caluniar os outros apóstolos, a falar mal, né? Porque, meu irmão, pessoas que são muito baixas, então, às vezes, ela quer aparecer, mas como ela não tem destaque nenhum, então, em vez dela crescer, ela tenta derrubar todo mundo que está à sua volta. Já viu isso? Né? É aquele patrão que ele não tem destaque nenhum, então ele começa a querer humilhar os funcionários e tal, para querer dizer quem entende aqui sou eu, quem é o bom aqui sou eu, e isso e aquilo. Só para dar uma massageadazinha no seu ego. Idiotas está fazendo a mesma coisa. Agora, meu irmão, infelizmente, hoje também tem muitos pregadores, porque me parece que o Diótrefes aqui era o líder da igreja, se não era o único, era um dos. E aí, se a gente pegar o contexto da epístola, vai dizer de Gaio, Demétrio e Diótrefes. Então, talvez aqueles fossem ali, cada um ocupando um cargo de liderança na igreja, mas o Diótrefes queria dizer, não, quem tem que aparecer sou eu. E perceba que ele tinha uma autoridade muito grande sobre a igreja, porque ele decidia que simplesmente não ia, ele tinha poder, como nós vamos ver daqui a pouco, até de expulsar pessoas da igreja e tudo. Me parece que nos dias de hoje, a gente poderia dizer que ele era o pastor da igreja. Sim ou não? Né? Quem tinha a palavra final ali na igreja. Olha que coisa séria. E aí a gente vê, infelizmente, muitos pregadores que gastam mais tempo para falar mal das outras igrejas do que de pregar o evangelho. Gasta mais tempo de criticar outros pregadores do que para pregar a palavra de Deus. E me parece que foi mordido pelo mesmo espírito aqui do Diótrefes. Eu não sei você, mas me incomoda bastante, né? E infelizmente eu tenho me deparado assim, com várias vezes palavras, mensagens assim, aonde o pregador fala mais dele do que de Jesus. Já viu isso? O pregador gasta mais tempo enaltecendo a ele mesmo do que a Jesus. É complicada essa situação, né? E aí, né, começa a dizer, eu sou bom, os outros não prestam. E o triste é que boa parte dos membros dessas igrejas tem justamente essa visão. A minha igreja é boa, o resto não vale nada. Ela nunca pisou numa outra igreja. Ela não conhece a realidade de lá, mas vive falando mal. Não é verdade? Para quê? Só para massagear o ego de alguém, só para alguém dizer, não, bom aqui sou eu. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu estou trazendo isso para o ambiente igreja, porque segundo a palavra de Deus, o contexto é esse. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida, se isso não está acontecendo na nossa vida, se isso não está acontecendo na nossa casa, se isso não está acontecendo dentro do nosso coração. E aí a Bíblia diz mais, olha só, diz assim, e não satisfeito com isso, como se fosse pouco, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Gente do céu, já imaginou? Não, aqui João não prega, aqui João não escreve epístola, nada, aqui sou eu, é só eu que posso aparecer, e se eu ficar sabendo que algum de vocês está recebendo, está excomungado da igreja, não era isso? Aí, né, deixa eu dar um exemplo para tentar trazer para os nossos dias um pouquinho isso aqui. Você sabe que na Igreja da Graça tem muito essa coisa de tempos em tempos trocar o pastor.
né? Quem está mais tempo na igreja sabe como é que funciona. Tempo em tempo, troca o pastor. Então, o pastor que estava aqui anteriormente, pastoreando, era o pastor Cristiano. Aí vamos supor, ele mora aqui na cidade, mas vamos supor, só nível de exemplo, que ele foi para outra cidade, outro estado e tal. E aí, um belo dia, ele me liga e diz: ô pastor, beleza? Beleza, bom, bem. Vou aí na cidade, tenho que resolver uns negócios aí, estou com saudade aí da igreja, dos irmãos e tal. Não quer marcar um culto aí para ir pregar, para ir fazer? Acho que deixa para outra oportunidade, né? Mas lá dentro de mim, o quê? Não. Na minha igreja, só quem pode pregar sou eu. Não é mais igreja de Cristo, você está entendendo? Né? Porque o que é o pastor, meu irmão? O pastor, ele está ali, vai ser muito redundante, mas tá bom, para pastorear, para cuidar. Cuidar de um povo que não é dele, de uma igreja que não é dele, amém? Ele está ali como um mordomo. Tudo não é dele, pertence ao seu Senhor. Ele vai ali administrar, tomar conta, então, daquilo ali. E um dia ele vai ter que prestar contas. Não é isso que a Bíblia diz? E até diz que que a gente deveria se esforçar para que os nossos pastores não prestassem contas das nossas vidas chorando, porque isso não será proveitoso para nós. Então, vai haver um dia que vai haver um acerto de contas, uma prestação do que nós fizemos com a Igreja de Cristo? Vai haver um dia. Amém? Isso tem que, causar um temor em nós. Mas aí eu digo, não, aqui não, aqui só eu. Aí diz, não, tá bom, beleza, não, tranquilo. Mas aí, como eu disse, ele precisa vir, aí ele liga para um de vocês. Alguém que ele tinha um pouquinho mais de intimidade e tal. Ô irmão, tô indo aí, tem que resolver uns negócios aí, e não estou querendo gastar com hotel, não tem como ficar na sua casa. Ô pastor, que é isso, pelo amor de Deus, não, pode ficar na minha casa. Alguém aqui abriria as portas? Vou contar para ele. Não, teve algumas mãos, estou brincando. E de manhã a proporção não foi muito melhor que essa, gente. Olha só, viu? Tá bom, peguei vocês desprevenidos, você não esperava por essa, né? Mas, voltando à minha história, né? E aí eu fico sabendo, ó a fofoca, já fiquei sabendo. Aí eu chego para você e digo assim, ô irmão, estou sabendo que você vai hospedar o pastor? Se você hospedar ele, você está excomungado da igreja. Pouco autoritário eu, né? Pouca coisa. Mas não é o que ele fazia? E não era nem o João em si, como o meu exemplo, né? Mas era um irmão, alguém, um discípulo dele, alguém que ele enviasse, não podia ser recebido pelos irmãos de lá. Olha que coisa séria. Então, não, quem tem que aparecer sou eu, quem tem que se destacar sou eu. E o que eu quero lhe chamar a atenção aqui hoje é que o camarada está fazendo isso com a igreja de Cristo. Você está vendo Jesus trocar cotovelada com ele? Você está vendo Jesus empurrando ele? Você está vendo Jesus dizendo, Diótrefe, sai daqui, esse lugar é meu. Você está vendo isso? Não. Porque Jesus não vai fazer isso. Amém. Se Jesus não vai fazer isso com a igreja dele, quem dirá com a gente? Se eu sou um Diótrefes e digo, Jesus, sai daqui, o senhor não vai mais ocupar o primeiro lugar, porque quem vai ocupar o primeiro lugar é outra coisa, ou quem vai ocupar o primeiro lugar sou eu mesmo. Eu é que tenho que parecer, eu é que sou dono do meu nariz, eu é que mando na minha vida. Jesus vai simplesmente sair. Não, pastor, que é isso? Jesus não faz isso não, pastor. Você não está lendo aqui? Digo mais. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, por favor. Apocalipse, capítulo 3, está aí pertinho, só algumas folhas à frente. Versículo de número 20.
É um texto conhecidíssimo. Apocalipse 3:20. A Bíblia diz assim, ó, isso aqui é Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Você já viu que muitas vezes a gente usa esse versículo em evangelismo? A gente encontra alguém e diz, irmão, você precisa de... irmão não, né? Você precisa de Jesus, você tem que se converter. Jesus está batendo a porta do seu coração. Abre para ele, abre o seu coração para Jesus que ele vai entrar e tal. Não é assim? Agora, se a gente pegar o contexto aqui, Jesus não está falando isso para um novo convertido. Sabe para quem Jesus está falando isso? Para uma igreja, para a igreja de Laodiceia. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no versículo 14 e vamos ler isso aqui. Olha só, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Para um pouquinho aí, olha só, Jesus está mandando, escreve isto à igreja. Quem está escrevendo? Quem está escrevendo? João. Você está entendendo o que Diótrefes estava fazendo? Quando não recebia o que João escrevia? Olha que coisa séria. Mas vamos voltar lá, vamos voltar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Aí mais uma vez vai falar o termo que a gente leu lá em Colossenses, o princípio da criação, aquele que tem a primazia. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso está sendo escrito a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Sabe o que Jesus está falando? Ô igreja de Laodiceia, eu estou lá fora, na porta. Não é isso que a gente leu? Eu estou lá fora. Vocês me colocaram para fora da minha igreja. Mas mesmo vocês tendo me colocado para fora, eu estou lá na porta batendo. Se alguém aí dentro ainda for capaz de ouvir a minha voz, porque se colocaram Jesus para fora é porque a maioria dali estava com dificuldade de ouvir a voz dele, você concorda? Né? Se alguém aí dentro ainda puder ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou poder entrar, eu vou poder voltar para a minha igreja. Olha que coisa séria isso aqui que Jesus está falando. Mas qual é uma igreja que coloca Jesus para fora? Uma igreja que tem as características aqui. Não é nem quente, nem frio. Como diriam alguns, não cheira nem fede. Né? Não é nem quente, também não é frio. Uma igreja que se achava, não, a gente está muito bem, a gente não precisa de nada. E Jesus vai dizer, vocês não estão conseguindo enxergar a miséria de vocês. Eu gravei um devocional, ainda não foi ao ar,
mas que eu falava sobre aquele rei, eu não lembro o nome dele de cabeça agora, mas que a Bíblia vai dizer que o rei morreu e que a Bíblia faz a seguinte observação: e foi sem deixar de si saudade. Olha que coisa triste. O camarada morreu e sabe o que eles falaram? Rapaz, esse foi tarde, hein? Sim ou não? Esse foi tarde, poderia ter morrido até. Ninguém sentiu saudade do cara. Ninguém sentiu saudade, aquele negócio assim, graças a Deus morreu. Verdade ou não é? E aí a Bíblia vai dizer desse rei, e vai dizer que quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz como rei, ele manda matar todos os seus irmãos. Para que a posição dele, o lugar dele de primazia, de destaque, de estar acima dos outros, não corresse nenhum risco, porque todos os demais irmãos tinham direito ao trono. Claro, ele tinha preferência, você está entendendo? Mas os outros poderiam, porventura, algum dia, quem sabe, virem a se tornar rei. Ele diz, não, vou eliminar toda a concorrência, não é isso? E manda matar todo mundo. Meu irmão, é esse tipo de pessoa que vai sem deixar de se saudade. Você está entendendo? Agora, você perceba que não era o mesmo sentimento de Diótrefes. Como ele não podia matar, o que ele fazia? Caluniava. Mas a intenção não é a mesma? Deixa eu eliminar a concorrência, deixa eu rebaixar todo mundo que está à minha volta para que eu apareça, para que eu me destaque. Meu irmão, a gente tem que reconhecer que isso é uma ação maligna. Agora você perceba que essa igreja que colocou Jesus para fora da sua própria igreja, é uma igreja que agia assim, cheia de si. Não, estamos bem, não precisamos, mas não tinha relevância alguma. Não conseguia enxergar o estado, né, a sua própria situação, que Jesus vai denunciar de miséria. Agora, por que Jesus não chuta a porta? A igreja é dele. É ele que tem a primazia. Pois é, mas Jesus não age assim. E o que eu quero te chamar a atenção, e por isso que eu estou falando todas essas coisas, é porque se Jesus não faz isso com a igreja que é dele, ele também não vai fazer isso no templo do Espírito Santo, que é eu e você. Amém? Está entendendo? Ele não vai chutar a porta, ele vai agir da mesma maneira, ele vai bater, vai dizer, se alguém aqui me ouvir e eu puder entrar, eu vou ocupar minha posição. Mas enquanto eu não ocupo a minha posição de direito, de cabeça, de primazia, eu estou do lado de fora, viu? Aí vocês estão aí com vocês. Agora vamos parar para pensar. Meu irmão, eu acho que aquela igreja deixou de ser igreja de Cristo, ou não? Virou um clubinho ali, alguma coisa assim, porque Jesus não está lá. Já imaginou a gente vir para o culto e Jesus faltar o culto que é para ele? Eu acho que a gente perdeu tempo, sim ou não? Jesus, em uma outra ocasião, passagem bíblica também conhecida, que ele expulsa os cambistas lá, vira as mesas, faz um chicote, faz lá um furdunço lá no templo. Sabe o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, essa casa será chamada casa de oração, fazendo menção a uma passagem do Antigo Testamento. Aí ele diz, mas vós, vou falar na linguagem de hoje, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. É possível transformar o templo em um covil de ladrões? Segundo Jesus, sim. É possível transformar a casa de Deus num covil de ladrões? Segundo o que Jesus falou, sim. É possível a igreja de Cristo não ter Cristo e Jesus está para fora? Segundo o que Jesus está falando, sim. Eu não sei você, mas isso me assusta muito. Entende? Isso é para causar temor no nosso coração. E antes da gente olhar para a igreja em si, eu e você olharmos para a minha vida. Será que eu não estou assim com o nome de cristão, mas Jesus está para fora do templo? A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, não fala isso de mim e de você? Eu sou templo do Espírito Santo, mas será que eu não transformei o templo do Espírito Santo num covil de ladrões?
Será que Jesus não está para fora porque tem outras coisas ocupando a primazia? Será que eu não deixei o Diótrefes tomar conta e colocar Jesus para fora? Que hoje a gente possa fazer o contrário, colocar o Diótrefes para fora. E como eu dizia, em cada um de nós tem um desse. Amém? Aquele que quer aparecer, que quer ter o primeiro lugar. Não, 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 não. Se coloque no seu lugar. Quem manda aqui é Jesus. A Bíblia vai falar daqueles 24 anciãos, que quando Jesus passa, eles descem dos seus tronos, eles se prostram, eles arrancam as coroas das suas cabeças e lançam diante de Jesus. É como se eles fizessem uma declaração: quem é rei é ele, não sou eu. Quem tem que estar sentado num trono é ele é o dono de toda a glória. E a gente precisa reconhecer Jesus assim. Entende que eu falava lá no começo? Não só como aquele camarada gente boa, que andou na terra, curando, falando umas coisas legais. Porque muitos cristãos só enxergam Jesus dessa maneira. Não, eu sigo aquele homem, sabe aquele que passou pela terra? Um bem conhecido é um tal de Jesus. Eu sou um cristão, eu sigo esse camarada, eu gosto assim das coisas que ele fala. Não de tudo, mas da maioria das coisas que ele fala eu gosto. E não é assim que muitos cristãos estão vivendo hoje? Não, a gente tem que entender a divindade de Jesus. Que ele tem a primazia sobre todas as coisas. Amém. Que a gente possa ser como João. A Bíblia diz que certa ocasião vão os discípulos de João, veneno escorrendo, canda a boca, chegam lá para o João Batista e assim: você não está sabendo a última. Sabe aquele camarada que você batizou? Você batizou ele esses dias atrás. Aquele lá que você deu testemunho dele. Quem que era? Jesus. Está batizando. Esses dias atrás o senhor batizou ele, agora olha lá, está batizando. E pior, o senhor não sabe. Está todo mundo indo para lá ser batizado. Até teve uma turma nossa, vamos para lá também. Pouco veneno, né? Meu irmão, vamos ser sinceros, o que eles esperavam de João? Eles estão contando isso como testemunho? Como bênção? João, você viu que bênção, João. Você acha que é isso? Eu leio a passagem, eu não consigo ver isso. Estão contando cheio de veneno. E a resposta de João mostra justamente isso. E aí João vai dizer assim: tá bom, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tá tudo no script divino. Tá tudo na agenda de Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, a gente tem que ser mais João Batista e menos Diótrefes. Amém. Mais João Batista e menos Diótrefes. Não, o meu ego, o meu eu, a minha vaidade, o meu orgulho tem que diminuir a cada dia e o Senhor crescer, e não ao contrário, o meu ego ficar inflando e eu ficar querendo tomar o lugar de Jesus. Eu que tenho que aparecer, eu que tenho que aparecer. Não, quem tem que aparecer é Ele. Amém. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.